Tudo que for da fauna estrangeira não tem necessidade de licenciamento. Esse vídeo está causando muita discussão nos últimos dias, está rodando aí os grupos de criadores de aves exóticas. Tem gente muito feliz, né, falando que vai poder criar agora qualquer espécie de ave exótica, enquanto tem muita gente confusa também. Eu vou reagir o vídeo aqui junto com vocês e explicar, né, porque talvez algumas explicações... Gente, isso aqui é um corte, tá? Um corte, galera, é um pedaço apenas de uma entrevista, de um vídeo, que quando é cortado, não está dentro de um contexto, pode trazer uma ideia errada, tá? Então vamos lá, vamos ver parte por parte aqui, eu vou explicando para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Fiore, eu sou biólogo, atualmente também sou médico veterinário e vou trazer as explicações aqui sobre aves exóticas, domésticas, o que foi que esse, né, provavelmente aí um sargento, um técnico, alguma coisa do IBAMA, quis trazer, quis responder ali de forma simples, porém acabou sim criando uma certa confusão. Vamos lá. Tá? Existem vários pássaros que podem ser criados de maneira regular. Vamos lá. Pássaros exóticos. O que são pássaros exóticos? São pássaros que não são da fauna brasileira. Esses pássaros, calopsita, periquito australiano, tudo que for da fauna estrangeira, não tem necessidade de licenciamento. Beleza, gente. Primeiro ponto aqui, ele cita aves exóticas e dá como exemplo calopsita e periquito australiano. Essas duas espécies não só são exóticas, mas também pela legislação brasileira são animais domésticos, tá? É um pouco diferente. Existem os animais exóticos em ponto de legislação e os animais domésticos, tá? Necessariamente, calopsita e periquito, eles também são exóticos falando biologicamente, pela definição biológica, mas existe uma definição que ela tem força de lei, tá? Então as definições podem mudar. Ele não citou ringneck, ele não citou outras espécies de aves exóticas, tá? Então a gente tem que ficar esperto com esse é o primeiro ponto, mas vamos continuar assistindo. Nós temos uma cartilha que explica isso, a gente está distribuindo para as pessoas na zona rural, em eventos, então isso aí a gente costuma explicar bastante. Então depois a gente deixa exemplares para os senhores aqui, para os senhores fazer a divulgação para nós. Então são pássaros exóticos. Quais pássaros os senhores podem criar em cativeiro? Qualquer pássaro, desde que comprado de um órgão, de um estabelecimento autorizado para tal. Então o senhor pode ter um arara azul, pode ter um papagaio, pode ter um periquito. Outro ponto que está gerando bastante confusão, gente. Ele pergunta, né? Ele mesmo pergunta e responde: qual pássaro você pode criar em cativeiro? E aqui a palavra criar é diferente de reproduzir. É só você pegar o contexto. Ele continua a frase ali falando, ó, desde que você compre de um criatório ali com registro, com documentação, com nota fiscal. Agora pensa comigo, eu compro ali todas as minhas aves, estou falando agora de aves nativas, tá? Arara, papagaio, todas elas têm nota fiscal. Se elas têm nota fiscal, significa que eu posso reproduzi-las? Não, gente. Para isso é necessário um licenciamento ambiental. Para aves nativas, papagaio, arara, quem rege ali, vamos dizer assim, quem comanda, quem organiza, quem libera ali um alvará para você poder reproduzir é o IBAMA. O IBAMA cuida de aves nativas. Até um tempo atrás, não muito distante, ele também cuidava acerca das aves exóticas não domésticas. Porém, ele passou essa atribuição para os estados. E aí que mora o problema, que começa o problema. Muitos estados, talvez por falta de interesse ali dos deputados, né? Ou às vezes até por, vamos dizer assim, uma incompetência, não mexeram nessa legislação, né? Eu vou dar alguns exemplos, tá? O Paraná, de onde eu estou falando, e também Alagoas, a lista de animais domésticos, ou de aves domésticas, é bem grande. E daí o ringneck, que é uma das aves aí mais polêmicas, ela entra nessa lista de aves domésticas. Agora, nos demais 24 estados do Brasil, o ringneck é um animal exótico não doméstico. E daí você precisa tirar um tipo ali de licenciamento ambiental estadual. Não é com o IBAMA, é direto com os órgãos estaduais. E para isso, gente, tem bastante norma. Você vai precisar, por exemplo, de um responsável técnico, um biólogo, veterinário ou zootecnista para assinar, e você vai ter que pagar ali para ele fazer isso. Além de ter todas as normas ali do próprio criatório, né, o zoneamento da região que você vai abrir esse criatório, enfim, é bastante burocrático e bastante caro. Vamos continuar o vídeo. Ele seja
devidamente adquirido de um órgão, de uma entidade, de uma empresa, devidamente credenciado, e o senhor tem lá que registrar esse pássaro no sistema, que tenha o devido cuidado com ele. Então, esses pássaros que são comprados em locais devidamente autorizados podem ser criados em cativeiro, tá certo? Eles não foram extraídos da natureza, muitas vezes eles foram criados dentro de um cativeiro autorizado, e ali eles podem ser... Vamos lá, reforçando mais uma vez, o cativeiro autorizado, para você reproduzir, tá? Aqui ele acaba usando a palavra criação, você pode criar em casa, né? Eu tenho cachorro aqui, eu não estou reproduzindo eles, mas eu crio eles, eu dou água, dou comida, né? Você não cria os seus filhos, não necessariamente você vai vender os filhotes dele. Então essa palavra criar, tá, gente, acaba tendo duplo sentido, entendeu? Então esse foi o grande problema, talvez aqui do comecinho dessa resposta que ele deu numa entrevista. Tá? Vamos terminar o vídeo. O que não pode? Extrair o animal da natureza, né? Muitas vezes filhote, muitas vezes matando-se. Então esse é o vídeo polêmico, tá, gente? Então, na verdade, nada mudou. Beleza? Você tem uma pequena quantidade de animais exóticos que são classificados como domésticos no Brasil todo. Calopsita, periquitos, canários. E apenas em 2 estados, Alagoas e no Paraná, essa lista é bem mais ampla. Nos demais estados, sim, a polícia pode apreender. E daí, no caso, não é nem o IBAMA, tá? É a própria polícia estadual que, caso tenha alguma denúncia, geralmente as denúncias estão relacionadas com maus tratos, mas não necessariamente precisa ser maus tratos, tá? Eles podem sim apreender ali toda uma criação de aves exóticas, como ringneck, como por exemplo lores, cabeça de ameixa, tá? Desde que não tenha a devida, né, o devido licenciamento ambiental, tá? Então a gente tem que ficar esperto com isso. Agora, se alguém me perguntar, você concorda? Não, gente, eu não concordo. Eu acho que muitas dessas espécies já são, sim, animais domésticos, tá? Porque são criados em ambiente doméstico, em cativeiro há muito tempo. Nasceram, seus pais, seus avós, seus bisavós já nasceram em ambiente doméstico. Então, o que tem que haver, na maioria dos estados, ou em todos os estados, é uma atualização dessa lista. Né? E daí fica a dica para você. Em breve teremos aí novamente eleições, né, para deputados estaduais, para deputados federais. Então pesquise aí, ou se você faz parte de algum clube, organize-se para ver quem são os candidatos que apoiam essa causa, né, de ampliar aí a lista de animais exóticos para domésticos, assim como já ocorre em alguns estados no Brasil. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente trocando uma ideia. Até mais!